Glória a Deus, mais uma vez vamos participar de um devocional com o tema como buscar a presença de Deus, como buscar a face de Deus. E o texto de hoje está em 2 Crônicas 7:14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, é uma palavra que Deus nos apresenta, os requisitos para que nós possamos estar em comunhão com Ele, estar próximo dEle, estar agregado aos seus valores, para que Ele possa nos abençoar cada vez mais. Nós sabemos que diante dessas tribulações, dessas dificuldades que nós temos enfrentado, às vezes a gente pergunta a Deus, por que Deus não tem respondido às nossas orações? Às vezes Ele não responde. Por que nós, às vezes, estamos agregados às tarefas que nós entendemos que Deus nos dá, e aí estamos envolvidos com os ministérios na igreja, trabalhando, e às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. A gente fica perguntando a Deus, Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que essa dificuldade comigo? Sabe, às vezes a gente faz essas perguntas. Mas Deus está mostrando para nós, em 2 Crônicas 7:14, que nós precisamos cumprir alguns requisitos para que nós possamos receber a bênção dele. É o que ele está falando aqui, né? Através da palavra dele. Essa palavra revela esses requisitos. E aí ele começa falando que a gente precisa chamar pelo nome dele. O povo dele precisa chamar pelo nome dele. A igreja de Cristo precisa chamar pelo nome dele. Precisa se humilhar, precisa orar, precisa buscar a face dele e também precisa se converter, para que ele possa ouvir lá de cima, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra, sarar as nossas mazelas, né? Nos sarar das mazelas do mundo, né? As mazelas da terra. É isso que Deus quer. E aí quando ele começa falando de dependência, a primeira questão, quando ele diz que chamar pelo meu nome, é falando da dependência nossa em relação a Ele. Nós estamos totalmente dependentes de Deus. Nós, sem Jesus, nós não somos nada. Nós sem Deus, nós não somos nada. Por isso que nós precisamos sempre estar clamando pelo nome dEle, falando com Ele constantemente, sabe? E a gente lembra de Jesus na oração do Pai Nosso, quando ele se refere ao Pai, ele chama de Pai que está no céu, Pai Celestial. É o Rei dos Reis, o Rei do Universo, o Rei de toda a criação, sabe? Ele quer que nós façamos essa reverência a Ele, clamar pelo nome dEle, né? E depois nós vemos em 1 Pedro, quando ele diz assim, ele fala em 1 Pedro que nós somos um povo escolhido, nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, e que nós temos a missão de anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9, tá vendo? Então ele está dizendo para nós que nós somos o povo dele, nós somos escolhidos. Por isso que nós temos que chamá-lo de o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, como Jesus fez. Ele chamou Pai Celestial para poder falar com ele, sabe? Quando ele entra também com outra condição, para que nós venhamos buscar a sua presença, a outra condição é que a gente precisa se humilhar, né? A gente precisa se humilhar, significa que a gente não é autossuficiente, que Deus é tudo para nós, Deus, entender que nós temos as nossas limitações, é Deus quem supre as nossas necessidades, né? A gente precisa entender que
quando a gente é humilde, a gente se rende ao poder de Deus. Olha o que diz em Jeremias 17, 5 e 7. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Tá vendo? É para a gente priorizar Deus nas nossas vidas, não priorizar o homem, que o homem é limitado, né? Nós precisamos entender que nós não somos autossuficientes. Tá? Deus é quem dá a nossa provisão, aquilo que nós necessitamos. Tá? E a gente vê que se humilhar, a gente obedecer aos preceitos que Deus estabelece para nós. A gente ter isso na nossa mente. Outro requisito é a oração. Né? Meus irmãos, a oração genuína, ela sobe como um cheiro suave à presença de Deus. E nós vemos que, na sua maravilhosa visão que João teve dos céus, João disse que ele viu os anjos levando o incenso das orações dos santos. Olha só o que João fala lá em Apocalipse 8:4. Diz assim: e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Percebe a importância da oração, da gente estar conectado com Deus, né? Através das nossas orações, estar presente, estar perto dele, né? Buscar sua presença, buscar sua face através das orações, né? E aí a gente precisa cumprir o que está em 1 Tessalonicenses 5,17, é orar sem cessar, orar constantemente, né? Para a gente estar sempre agregando esses valores. A gente precisa, meu irmão, participar dos movimentos de oração da igreja. A gente precisa participar das vigílias de oração da igreja. A gente precisa estar sempre buscando um movimento de oração para que nós possamos fazer aquilo que Jesus mais fazia, mais gostava de fazer, sabe? O que Jesus fazia constantemente? Ele buscava a presença de Deus, do Pai, a face do Pai através da oração. Era isso que Jesus constantemente fazia. Tá? E nós, como cristãos, nós temos que seguir aquilo que o nosso Mestre Jesus, que o nosso grande Salvador e Redentor Jesus fez e faz por nós. Sempre estava diante do Pai em oração. E a gente precisa andar como ele andou. Né? É o que fala lá em 1 João 2,6. Diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Né? Andar, fazer como ele fez, orar constantemente. Né? Outro requisito é buscar a face de Deus. Né? Outro requisito que ele pede também. João 4,24 diz Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, ele não é matéria. Né? Então a gente não pode tocá-lo, claro. E a gente lembra do vento, por exemplo. O vento nós não vemos nem tocamos, mas nós sentimos. Né? Nós não tocamos, mas ele toca em nós. É como se fosse uma representatividade daquilo que Deus é para nós. A gente não vê, mas ele toca em nós, a gente sente ele. Buscar a face de Deus é uma figura de linguagem que a Bíblia usa para nos ajudar a entender melhor o que é Deus, sabe? A gente sabe que buscar a face de Deus nessa figura de linguagem significa a sua presença, estar perto dele. É isso que significa. Tá? A gente entende que a Bíblia ela diz que nenhum ser humano viu literalmente Deus. Moisés, por exemplo, pediu a Deus para mostrar a sua glória, lá em Êxodo 33:20. Aí Deus disse assim: não poderás ver a minha face, portanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. Eu falei que Moisés pediu a Deus para ver a face dele, não a glória. A glória a gente vê, né? Mas a face não. Nenhum homem vê, porque senão não viverá. Né? Nós só vamos ver Deus quando Jesus nos resgatar, que aí nós teremos um corpo glorificado, né? Um corpo espiritual glorificado e sem
limitações, mas isso aí é só lá no céu. Olha o que diz lá em 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Mas isso aí é só quando nós formos para a glória junto com ele. Amém? Então, Pai do céu, abençoe a cada um, dê a cada um mais entendimento da sua palavra, e que nós venhamos buscar cada vez mais a presença de Deus nas nossas vidas, buscar a face de Deus, a presença dele em nossa vida. Obrigado, Pai, pelo teu agir, pela tua palavra. Que o Senhor venha, Pai, abençoar os teus servos e as tuas servas, iluminando as suas mentes, para que eles possam cada vez mais buscar a tua presença, Jesus. Obrigado, Jesus. Abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.